Boa noite para todo mundo, o pessoal que está aqui agora, ao vivo. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. Nós estamos estudando Teologia e os LGBT. Hoje, na página 45 em diante, o nosso estudo. Hoje a gente começa os estudos sobre o Concílio Vaticano II. Então vamos lá, página 45. Então, seguindo a ordem que a gente estudou já. A gente estudou o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o que aconteceu depois que os discípulos saíram da cidade de Jerusalém e foram anunciar fora da Galileia, encontraram com os gregos, encontraram com outras pessoas de outras regiões, com outras culturas. Quais foram os principais problemas em torno de casamento, matrimônio e sexo que esses primeiros cristãos enfrentaram com contato com outras culturas? E aí começou a ter o seguinte problema. A comunidade onde tinha um apóstolo elegeu um bispo. Aí esse bispo tinha lá alguns escritos, falava assim, olha, de acordo com esse texto bíblico, vai ser assim. Aí, uma outra igreja, de outro lugar, tinha outro bispo, que lia o mesmo texto e falava assim, não, mas essa passagem fala diferente, fala outra coisa. E aí, do ano 100 até o ano 500, foi um quebra-pau danado. Então, eles acabaram criando um mecanismo para fazer com que a Igreja Católica tenha a mesma linguagem em qualquer lugar. Ela tenha uma doutrina que seja católica, que seja universal. A palavra católico significa universal. Ou seja, ela é válida em Jerusalém, ela é válida na China, nos Estados Unidos e aqui em Maringá, no Rio de Janeiro, em Paranaguá, em Caloré. Esqueci ninguém, né? Foi todo mundo. E aí, o jeito de fazer isso é reunir todos os bispos, é reunir todos os líderes, e o nome dessa reunião de todos os líderes católicos, os bispos, se chama concílio. Então, o que é concílio? Concílio é a reunião de muitos bispos para estudar, aprofundar, confirmar ou retirar ou esclarecer determinados pontos da doutrina cristã católica. Então, o primeiro concílio que a gente tem notícia é tá muito ali no ano 100, 102, 103. A gente vai estudou um pouco dessas coisas, Concílio de Nicéia. E agora a gente passou 2000 anos e chegou, teve vários concílios aí, muitos, onde um dizia uma coisa, o outro desdisse. Aí voltou que era antes, aí voltou que era depois. Isso aconteceu muitas vezes. Ou seja, a Igreja Católica não tem o mesmo entendimento do que os primeiros cristãos, logo depois que Jesus morreu. Aí a gente pode perguntar, mas onde é que está a verdade nisso, né? Como é que a gente garante que estamos sendo fiéis àquilo que Jesus ensinou, àquilo que Deus quer? Se cada um fala uma coisa. Então a gente tem um primeiro problema que é o seguinte: quem é que pode interpretar a, as Escrituras? Quem é que pode ser autoridade para dizer o que é ou não verdade? Essa era a questão. Então, entre alguém que estudou, entre alguém que foi escolhido pela comunidade, antigamente os bispos eram escolhidos pela comunidade, e alguém que não estudou, a gente dá crédito para aquela pessoa que estudou. Mas nem sempre foi assim. O problema é que, às vezes, algumas pessoas que estudaram começaram a falar um monte de bobagem, né? Ou desvirtuaram demais aquilo que tinha a doutrina. E aí, por exemplo, isso aconteceu com Lutero, né? Lutero era um bispo. E ele se revoltou com a interpretação da Bíblia e algumas interpretações em torno das práticas cristãs católicas da Igreja de Roma. E aí ele fez 90 teses, pregou na porta da igreja de Latrão, e aí fez o racha. Já tiveram outros bispos que fizeram essas coisas, né? O mais recente deles é um bispo francês chamado Lefebvre. Lefevre. O Lefebvre, ele já morreu, não faz muito tempo, mas ele defendia
o Concílio de Trento ainda. O Concílio de Trento faz muitos anos já. E no Brasil, quem defende essa linha aí do Lefebvre, inclusive está reeditando e republicando as obras deste bispo, é uma organização que se apresenta como católica e que não gosta do Papa Francisco, que está lá em Brasília. Não vou dizer o nome dela aqui. Eles são abertamente lefebvrianos, ou seja, eles não aceitam aquilo que o Concílio Vaticano II diz. Eles acham que eles sabem mais do que o conjunto dos bispos reunidos. Olha, em torno de 600 bispos do mundo todo reunidos, tem uma criatura lá na cidade de Brasília que estudou mais do que 600 bispos. E aí peita aquilo que o concílio diz. Aí a gente precisa se perguntar, né? Qual é a autenticidade de um concílio? Onde é que a gente vai acreditar? É em alguém que é contra o conjunto dos bispos reunidos ou no que o conjunto dos bispos diz? Onde tem mais chance de estar próximo da verdade? A reunião de bispos que estudaram anos e anos e anos de prática e aprofundaram teologia e latim e a história da igreja e tudo, ou um Zezinho, eu falo isso sem medo de ninguém, quem quiser gravar pode gravar e mandar para ele, eu não ligo. É um Zezinho lá da cidade de Brasília que quer ressuscitar temas já enterrados pela igreja. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, porque este grupo está crescendo no Brasil e eles estão entrando no mundo da igreja, das publicações, das paróquias, estão ameaçando padres, estão ameaçando bispos abertamente, estão ameaçando o Papa abertamente, de morte, inclusive. Não oficial, extraoficial, é o que dizem. Eu não tenho prova disso, só fofoca interna. E aí, como é que a gente fica nisso, né? A gente acredita no concílio ou a gente acredita em quem ensina fora do concílio? É isso que a gente vai estudar hoje. Então, eu fiz essa introdução para a gente entender a força que um concílio tem. O que está escrito no concílio, o que foi decidido pelo conjunto dos bispos, tem muito mais chance de estar próxima da verdade do que alguém que nunca estudou teologia e tem uma revelação do nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Com essas revelações de milagres. Aliás, o Papa recentemente publicou uma nota explicativa dizendo quais são as novas regras para ser reconhecido como um milagre ou não. Você disse alguma coisa, Lúcia? Seu microfone está desligado. Tá bom. E é isso que a gente vai estudar, gente. Então, o Concílio Vaticano II foi o último concílio que a gente teve. Foi a última vez que os bispos se reuniram para tratar questões da doutrina, tá? Ele foi de 1962 até 1900, na verdade ele começou em 61 a ser preparado, mas até 64, 65. Vamos lá? Página 45, o Concílio Vaticano II. Alguém pode ler, por favor? Diversos valores da sociedade moderna foram assimilados pela Igreja Católica no Concílio Vaticano II. Este afirma solenemente que as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e dos que sofrem, são também as alegrias, as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Essa frase ela é muito importante. Ela está citada, tal qual a que está num documento chamado Gaudium et Spes, está citado ali, dizendo o seguinte: a Igreja Católica ela se preocupa com tudo que for tristeza e com tudo que for alegria na humanidade. Tristeza e alegria. Esperança e angústia. Por isso que a igreja se preocupa com o pobre, por isso que a igreja se preocupa com empobrecidos, com desemprego, com morte, com guerra,
Por isso que a igreja mete o bedelho em outros sinais, porque ali tem pessoas que são imagem e criação de Deus. Então é obrigação da igreja lidar com essas coisas. E não somente com questões ditas espirituais, por assim dizer. Pode continuar, por favor. Toda a realidade humana deve encontrar eco em seu coração, pois a Igreja está intimamente ligada à humanidade e à sua história. Rompe-se assim com o desprezo do mundo, do ser humano e com a fuga mundi, que prevaleceram durante tantos séculos na história do cristianismo. O concílio legitimou a separação entre igreja e Estado, realidade já consolidada em muitos países, e a autonomia da ciência. Obrigado, Ailton. Gente, sublinha ali, ó. Rompe-se assim o desprezo do mundo, aquele trecho. Rompe-se o desprezo do mundo, do ser humano e a confunda mundo. Por que que rompe-se com o desprezo do mundo? Se vocês se lembram, até o Concílio de Trento, até as coisas que a gente estudou, a gente tinha estudado que o corpo é a prisão da alma. Que aquilo que é material tem que ser desvalorizado. E o que vale é o que está no céu. Né? Por isso, o desprezo ao ato sexual. O ato sexual está na carne, é um pecado da carne, o pessoal falava. Então ele tem que ser desprezado. Ele tem que ser controlado. Ele tem que ser dominado. Ter ato sexual não é de Deus. E se vocês se lembram, no capítulo anterior, a gente tinha um parágrafo que dizia mais ou menos assim, que as pessoas precisavam se abster para comungar, para ir na missa. As pessoas tinham que se abster de relação sexual um dia antes. Ou seja, se alguém for na missa no domingo, não pode fornicar no sábado. E não é só na Sexta-feira Santa que valia, tá? Era assim. Você vai na missa na quarta-feira. Ó, o Mauro se matando. Você vai na missa na quarta-feira. Na terça não pode fornicar. Ah, mas era aniversário de casamento. Se vira. Não pode fornicar. Por quê? Porque é da carne. Não pode se masturbar. Por quê? Porque é da carne. Tudo que é da carne. Tudo. Da carne que eu digo, tudo que é material. Então, pensa nisso. Então, é como se as coisas do mundo fossem nos distanciar de Deus. E o Concílio Vaticano II rompe com essa ideia. Ela diz que não, o corpo, a matéria é importante, porque o corpo é a obra de Deus. Deus fez o corpo. Deus criou o pênis, a vagina, o desejo do ser humano. A questão não está no ato sexual, está como esse ato sexual é feito. Então, quando se fala rompe-se com o desprezo do mundo e com a fuga mundi, esse fuga mundi significa a fuga do mundo. São quaisquer comportamentos que possam se aproximar de coisas carnais. Vamos lembrar que os monges, eles eram colocados nos mosteiros, as pessoas que queriam ser monge, e a pessoa que estava no mosteiro, que queria ser padre e que não pratica o ato sexual, é vista como alguém celeste, alguém que tem mais santidade do que aquela pessoa que é casada, mesmo com o sacramento do matrimônio, com amor sincero. E o conceito está dizendo assim, não, isso não é verdade. Então tem um rompimento aqui muito forte. Então, a Eucaristia não é lugar para fugir do mundo. A Eucaristia não é lugar, não é um prêmio para quem deixa de ficar sem transar. É o que diz o documento. Vamos lá. O Concílio Vaticano... Então, gente, a gente está em 1963. São 20 séculos. Depois de 20 séculos vai mudar isso? Tem noção disso? Depois de 20 séculos, 20 séculos, não é inconsciente. Depois de 20 séculos, teve um papa que foi peitudo para fazer uma coisa dessa. É uma reviravolta muito grande. Foi uma transformação muito grande. E isso é doutrina oficial. Eu não estou inventando isso. No parágrafo, na última frase, né, o concílio legitimou. Olha só. A separação entre igreja e Estado. Se vocês se lembram historicamente, a igreja ela foi oficializada como igreja do Estado a partir de Constantino. E isso vigorou durante séculos, né?
Até que o Papa disse, não, uma coisa vai ser igreja, uma coisa vai ser Estado. Não está vinculado o poder do Estado ao poder da igreja, e nem da igreja ao Estado. Na igreja anglicana, por exemplo, a rainha da Inglaterra, é ela que decide quem é bispo e quem não é. A rainha, né? Agora é rei. Então, a igreja anglicana, ela responde à monarquia inglesa. Há uma conjunção aqui. A igreja de Roma disse que está separado. É por isso que padre não pode ser político, pelos documentos. Pode continuar a leitura, por favor. Alguém aqui tem algum comentário, dúvida? Ficou alguma coisa? Eu só comentei que o Papa que começou tudo isso era bem idoso, né? E ninguém dava nada, nada. Achavam que ele ia assumir, ia morrer logo em seguida, que não ia fazer nada. No fim, o homem fez uma revolução na igreja, né? É. Ele não era cotado, não. O João 23 não Não, era não era cotado cotado. e nem era. Tanto que quando começou tudo, nem valorizavam ele, né? E no fim, o homem revolucionou tudo. Pena que Uhum, ainda é uma ideia. Para muitos, Vaticano II ainda é só uma ideia, né? É uhum, só uma, sabe, tem muitos que nem aceitam, né? Você comentou agora há pouco do pessoal que quer voltar aos princípios, né? Aos velhos hábitos. Você fica pensando, né? É, 65, nós estamos em 2024, há paróquias que nunca ouviram falar a respeito de Vaticano II. uhum. E não fazem questão de que se fale a respeito. Eu tenho amigos padres que vão para paróquias e que o antigo padre nem admitia, não admitia que se falasse sobre. E agora se comenta. É uma coisa séria, assim. É. E eu acho que ainda vamos ter muito problema, muito sério com isso. Mas, enfim. Eu acho legal do Francisco, né, que ele usa de momentos, né, igual agora, né, no Dia Internacional da Homofobia, o homem foi lá, tipo assim, tudo bem, vocês são contra, vocês não estão apoiando, mas eu vou lá e dou minha contribuição. Eu vou dizer o que eu acho. Então ninguém pode falar nada, porque ele é Francisco, né? Ele é o Hum, Papa, né? Podem criticar por trás, podem falar por trás, porque o contra ele é muito alto, né? Tem muita gente contra ele, mas ele tem a palavra, né? Quem tem a palavra é ele. Então, complicado. bom, Desculpa, eu acabo me empolgando. imagina, tá ótimo. É bom essas contribuições. É bom a gente trazer essas coisas, porque são coisas que a gente escuta nas paróquias. E a gente não sabe de onde vem. Aqui a gente está aprendendo de onde é que isso vem. De onde é que vem esse combate? Afinal, o que que é verdade mesmo? O que que é doutrina de verdade? O que que é oficial e o que que é oficioso? E O que é só um oficial? outro detalhe que você falou agora há pouco sobre Lutero. Se você for parar para pensar, Lutero em momento nenhum quis reforma. Exatamente. Lutero não queria de jeito nenhum a divisão da igreja. Em momento nenhum, Lutero quis divisão da igreja. Ele queria que a igreja pensasse, repensasse as suas realidades, né? Só que, infelizmente, como acontece, né, na realidade, ele foi se envolvendo com a política e com as pessoas do poder, e ele Uhum. acabou, a revolução aconteceu, né? E ele se manteve por causa disso. Mas ele nunca quis essa reforma, nunca ele queria uma reforma da igreja e não uma mudança, Separação uma separação. Ele nunca pensou nisso. No fim, aconteceu. Muito bem, vamos lá. Pode ler mais um pouco, por favor? Vamos lá. A ligação íntima da Igreja com a humanidade e sua história a impele a evangelizar de maneira adaptada à realidade dos povos. Deve haver um intercâmbio permanente entre a Igreja e as diversas culturas. Ela reconhece que necessita da ajuda dos conhecedores das várias instituições e disciplinas, sejam eles crentes ou não. Ok. Os fiéis. Só um pouquinho, Wilton, por favor. Tá, tranquilo. Sublinha ali a palavra adaptada. A ligação íntima da igreja com a humanidade e história impele a evangelizar de forma adaptada. Ou seja, de forma adaptada significa de uma forma que leve comunicação. Este é o dom de línguas, onde as pessoas aprendem na sua própria forma de línguas. É um dos, né? Eu não duvido que existam outros tipos. Agora, a gente precisa
adaptar a fala, os símbolos. A igreja foi adaptando um monte de símbolos. Se vocês acreditam que a gente estudar história, eu espero que a gente consiga fazer isso algum dia. A Igreja Católica ela foi absorvendo alguns símbolos de outras religiões e de outros deuses, se apropriando desses símbolos, diriam aí os ativistas, colonizando alguns símbolos e atribuindo a eles o entendimento, a interpretação cristã católica de Roma para adaptar a linguagem. Ou seja, quase nada do que nós temos hoje é zero bala nosso. Tudo bem? Nosso E significa como assim. que, e como que você vai evangelizar sem você respeitar e compreender a cultura alheia? Pois é. Pensem, por exemplo, assim, com todo respeito, eu tenho bons amigos jesuítas, o que os jesuítas fizeram no Brasil em 1500 é um massacre, né? Não sei se vocês chegaram aí em Ouro Preto, em Minas, não tem nenhum mineiro aqui. Nas igrejas de Minas tinha senzala embaixo, gente. Assim, eu tive uma crise de choro muito forte em Santa Luzia. Não, e é complicado essa realidade, né? Que eu estava lendo esses dias um relato e ele comenta que os escravos chegavam cantando na língua deles, né? Eles tinham que, eles eram batizados, olha bem, eles eram batizados e em seguida eles eram marcados para ir para os seus respectivos donos. Mas antes de serem marcados, eles eram batizados para serem parte da igreja. Sabe? É uma coisa assim que você para pensar assim, nossa, a gente tem uma história que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nós não fomos colonizados, nós fomos invadidos, né? É. E aí a gente tem que parar, respeitar um pouco, né? Eu olho para algumas situações assim e eu falo, não, tá na minha, né? Atualmente na sala da pós, eu vejo algumas coisas assim e falo, não, eu não vou comprar essa briga porque não adianta. Tem coisas que não adianta você tentar questionar. Uhum. Não adianta. Então, a gente fala isso, gente, aqui, primeiro, né, porque a gente está estudando. Aqui a gente pode duvidar, aqui a gente pode criticar, aqui a gente pode entrar em crise, é normal. É isso. E a gente tem um livro base, que não foi escrito por qualquer pessoa, né? Então, adaptar a linguagem é importante, né? O que a Renovação Carismática Católica fez com muita beleza foi adaptar a linguagem à juventude. Isso é inegável, né? Outros, antes os focolarinos e outros. Agora, pensa o seguinte, essa linguagem ela também precisa ser adaptada a LGBTs. Como é que evangeliza LGBTs? Como é que eu vou chegar a fazer um batizado de uma pessoa trans e não utilizar o nome dela, o nome que ela quer? Né? Isso não é questão de ideologia de gênero, gente. Não tem nada disso. É uma questão de respeito humano, né? Então, o documento diz: a igreja evangeliza de forma adaptada. Adaptada não significa que a doutrina não é fixa, que ela não tem um norte. A gente já vai achar os verbos certinhos para poder explicar que tipo de adaptada, né? Tá, adaptada à realidade dos povos. Eu não sei se vocês já chegaram a ver alguma missa na África, missa católica, na África. O pessoal dança para valer, coisa mais linda. Aqui, acabaram de me mandar um vídeo de um padre dizendo que não pode bater palma na missa. Então, a cultura do povo africano, ela é alegre, ela é muito expansiva. E chegar lá e amarrar a mão de todo mundo não dá. Isso é adaptar a doutrina. Então vamos lá. Deve Eu, haver um eu, intercâmbio permanente. Permanente. Sublinha aí. Intercâmbio permanente. Entre a igreja e as diversas culturas. Ou seja, se a cultura muda, a igreja se adapta. A igreja não. Eu já vou achar o verbo, senão eu vou falar besteira. Tá? Ela quem? A igreja reconhece que necessita da ajuda dos conhecedores das várias instituições e disciplinas.
Quem são os conhecedores das várias instituições e disciplinas? Teólogos, psicólogos, sociólogos, cientistas de todas as áreas. O Concílio Vaticano II está dizendo o seguinte: a Igreja Católica precisa da ajuda dos cientistas. Está escrito aqui, crentes ou não. Quer dizer, que tenham fé ou não. A gente tem que ouvir quem não acredita em Jesus, quem não acredita em Deus. Isso faz parte. Nossa. Os fiéis precisam saber interpretar, sublinha ali, saber ouvir e interpretar as várias linguagens ou sinais dos tempos, sobretudo os pastores e teólogos, para avaliá-los adequadamente à luz da palavra de Deus. Ou seja, as muitas linguagens, as mudanças nas culturas, elas precisam ser avaliadas à luz da palavra de Deus. Ou seja, tem o norte. Qual é o norte? A palavra de Deus. Para avaliá-los adequadamente à luz da palavra de Deus, de modo que sublinha daqui para frente até o final. A verdade divina seja intimamente percebida, melhor compreendida e apresentada de modo conveniente. Tá, o texto do GS, é o nome do documento, né? Gaudium et Spes, número 4 e número 44. Esse texto, gente, é lindo demais. O texto da Gaudium do documento está dizendo o seguinte, olha, tem uma cultura diferente, então a gente vai avaliar a cultura. Não está dizendo que é para aceitar. Não está dizendo que não é para falar diferente. Está dizendo que é para estudar. À luz da palavra de Deus. A gente vai pegar a palavra... Cadê meu óculos? A gente vai pegar a palavra de Deus. Sabe Deus onde é que... Vai colocar e vai ler a realidade. E a partir dessa leitura, compreender, apresentar de forma convincente. É isso. Então, tem uma metodologia. Não é simplesmente engolir as culturas, nem impor a doutrina, nem simplesmente aceitar tudo. Isso é de forma dialética. Um pouco para lá, um pouco para cá. Até quando? Não tem nesse texto aqui. Mas o Catecismo da Igreja Católica responde isso. Qual é o limite? Não sabemos. Lá diz que a verdade, com V maiúsculo de Deus, ela é como uma dobradiça de uma porta que se abre. Ou de um bandô. Sabe aquele negócio de trocar roupa que abre assim? Ou aquela porta sanfonada. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, a verdade é como uma porta sanfonada que a gente vai abrindo aos poucos, conforme a humanidade vai avançando para lá ou para cá. E pode ser que ela feche um pouco, pode ser que ela abra um pouco. Mas ela vive nessa forma dinâmica, sempre revelando a infinita grandeza da verdade de Deus. É bonito demais, né, gente? Impressionante. Pode continuar, por favor. A correta evangelização, portanto, é uma estrada de duas mãos, de intercâmbio entre a igreja e as culturas contemporâneas. Sublinha. Intercâmbio. Pode sublinhar. Não é só a igreja, não é só a cultura. Igreja e cultura. Quem é a igreja? O concílio. Quem é a igreja? Eu e você, quando a gente vai na paróquia, na reunião do CPP. Quando a gente reúne com as crianças. E aí, no meio das crianças, tem uma menina, dos adolescentes, acho que o Cristiano lida bastante com isso, tem uma menina que é lésbica. E aí, tem... Olha o França, nossa linguagem é um leque. E aí tem uma menina que é lésbica. Né? E aí ela aparece na reunião do grupo de jovens como uma namoradinha. E aí, o que a gente faz? Isso é igreja. Aqui está exatamente o momento em que tem que ter um intercâmbio entre igreja e cultura. Não é para chegar lá e dizer assim, menina que veio com a namorada, a igreja condena isso. A Bíblia diz isso em tal lugar. O catecismo diz isso em tal lugar. Isso não é intercâmbio. Isso é condenação. Então, os documentos da Igreja Católica, não existe nenhum que condena a homossexualidade ou diz que isso é abominável, que é para mandar para fora do grupo de jovens, que é para expulsar da igreja. Não existe esse documento.
O que existe aqui no documento oficial é temos que ter intercâmbio. Igreja e culturas, no plural. Pode continuar, por favor. Além da atenção aos sinais dos tempos, o concílio encoraja os estudos bíblicos que avançam para além do sentido literal das Sagradas Escrituras, no caminho aberto por Pio XII. A revelação divina é expressa de diversos modos. O leitor deve buscar o sentido que os autores sagrados, em determinadas circunstâncias, segundo as condições de seu tempo e de sua cultura, pretenderam exprimir, servindo-se dos gêneros literários então usados. Na atividade pastoral, por sua vez, não bastam os princípios teológicos, mas também o auxílio das ciências profanas, principalmente a psicologia e a sociologia, para conduzir os fiéis a uma vida de fé mais pura e adulta. Pronto, só um pouquinho. Olha, olha, gente, é lindo demais. Eu fico pensando, assim, se as outras igrejas, as outras religiões têm um negócio tão organizado, claro, desse jeito, tão específico, né? Tá. O Concílio Vaticano II encoraja que os estudos bíblicos vão para além do sentido liberal, quer dizer, literal, que é a leitura fundamentalista. Ou seja, o Concílio Vaticano II disse que a interpretação da Bíblia não pode ser feita de forma literal. É preciso das ciências, da hermenêutica, da teologia, da arqueologia, de outros estudos para ajudar na interpretação da Sagrada Escritura. Isso está no concílio. Ou seja, se lá está escrito, mulheres, obedeçam seus maridos, vocês, eu não lembro o texto certinho, isso é o que está no texto. Agora, a gente não pode ler isso de forma fundamentalista, quer dizer, de forma ipsis literi. Agora toda mulher tem que obedecer ao marido? E se esse marido faz mal para essa mulher? Tem que obedecer? E se esse marido chega em casa bêbado e bate na mulher, usa droga, expulsa ela de casa, bate nas crianças? Tem que obedecer ele? Se ele quiser transar à força, ela tem que obedecer? Então essa é a leitura fundamentalista. Não pode ser feita. Isso está nos documentos do concílio. A revelação de diversos modos. O leitor, ali na terceira linha, tá assim, na atividade pastoral. Na atividade pastoral não bastam princípios teológicos, mas também auxílio das ciências profanas. Sublinhem ciências profanas. Por ciências profanas, isso quer dizer qualquer estudo que não seja teologia. Qualquer um. Filosofia, psicologia, sociologia, é tudo profano. Por quê? Porque não fala de Deus, segundo o concílio, né? Hoje isso mudou, mas enfim, na época era isso. Ou seja, não dá, na pastoral, na atividade pastoral, quando aparece um menino dizendo que é gay, eu não posso chegar lá, ele vai chegar pro catequista, ele vai chegar pro padre, vai dizer assim, padre, eu gosto de menino também. Então, na pastoral, eu não posso chegar lá dizendo que, ó, a Bíblia condena isso. Na página tal do Antigo Testamento, leitura fundamentalista, não pode ser feita. Qual é a leitura que precisa de ciências profanas? A psicologia, por exemplo, e a antropologia já demonstrou para mais de metro de que a homossexualidade não é uma doença. Ou seja, não é que o texto bíblico está errado, o texto bíblico responde a um problema daquela época. A ciência não sabia, quem estava no ano 500 a.C., não sabia o que nós sabemos em 2024. Então, a gente não pode cobrar de a criança, de um adolescente, de um adulto que é gay, uma norma que foi escrita antes de Jesus nascer, para outra cultura. Percebem? Percebe como a gente consegue destruir, a palavra é forte, mas a gente consegue destruir o argumento de qualquer pessoa que usa a Bíblia ou que usa algum documento para falar contra a homossexualidade? Consegue, fácil. Tá aí nos documentos. Concílio Vaticano II. Pronto. Pode continuar, por favor.
Salta aos olhos no... Opa, alguém quer ler? Pode ler. Então vamos lá. Salta aos olhos no concílio o profundo apreço pela liberdade de consciência da pessoa humana, associada ao dever de buscar a verdade. Pronto, Esta só um liberdade... pouquinho. Tá, tá. Sublinha, se vocês têm um marcador de texto, marca assim 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, faz uma florzinha, põe uma seta, põe uma placa de aqui é importante, é isso aí. Essa frase, ela é a frase mais importante de todo o texto que a gente vai ler em seguida. Quem estava naquela aula com o padre Luiz Corrêa, ele falou bastante sobre isso, sobre a liberdade de consciência. O que é liberdade de consciência? Liberdade de consciência diz assim, tô com fome, não tenho dinheiro. O Hélito tem comida e o Hélito tem dinheiro. Então, eu peço pro Hélito. E o Hélito fala assim, não. Aí eu falo assim, então, deixa eu ver. Eu sei de outro lugar que tem para matar minha fome. Aí eu saio todo ilhado lá de Porto Alegre, com meu barquinho, com a casa inundada, e vou na cidade vizinha onde a água chegou num pedacinho só. E tem um mercado com comida lá. Aí eu vou lá e pego um pão. Sem pagar. Porque eu não tenho dinheiro. Isso é certo ou errado? É uma dúvida moral, né? Então, por consciência, aqui não é dizer se é certo ou se está errado, tá, gente? Mas é provocar vocês essa reflexão, porque ela existe, ela é séria. Diante da consciência de uma pessoa, se ela não acha que aquilo que ela está fazendo é errado, siga a sua consciência. Ah, mas se a pessoa está doente? É para isso que existe a psicologia. É para isso que existe a psicologia. A sociologia, a antropologia, a genética. É para isso que existe o estudo do grego, do hebraico, a moral, estudo de moral. É por isso que precisa de ciências profanas, para ajudar a criar uma consciência livre, uma consciência reta, uma consciência que seja do agrado de Deus. Então, agora sim, eu vou extrapolar. Não vou usar esse exemplo agora não, mas daqui a pouco eu uso ele porque ele é mais pesado. Então, liberdade de consciência. Se você tem uma liberdade de consciência, siga ela. Daqui a pouco a gente vai ver quando é que isso se torna um problema. Pode continuar, por favor. Se alguém quiser ler aí, fica à vontade. Vocês estão aí? Às vezes eu lembro quando eu estou fazendo essas aulas, eu lembro que eu estou na Eu estou. Netflix, aí na Netflix aparece aquela mensagem, você ainda está aí? Tem alguém Estamos. ainda assistindo? Ó, o Francis falando da consciência. Essa frase é muito bonita, de um documento, Francis, deixa eu ver aqui. A consciência, tá aqui, ó, a consciência é o núcleo mais secreto do sacrário do homem, no qual ele se encontra a sós com Deus, cuja voz ressoa na intimidade de seu ser. Pois exatamente. Tá no Catecismo da Igreja Católica, número 60. Ótimo, Francis, muito obrigado. Agora, como é que se constrói consciência? Quando é que uma pessoa é capaz de decidir por si e não por outro? Isso é muito importante para a gente entender a noção de pecado. Quando ela faz pecado sem saber, é pecado ou não? Ela agiu com consciência. Ela não sabia, é pecado ou não? A gente chega aqui nesse ponto, mas a gente já vai. Alguém, por favor, que não está dormindo ou não está com muito frio, pode ler, por favor? Esta liberdade é o direito de toda pessoa agir segundo a norma reta da sua consciência e o dever de ir contra ela. Nela está o sacrário da pessoa, onde Deus está presente e se manifesta. Pela fidelidade à voz da consciência, os cristãos estão unidos aos outros homens no dever da busca à verdade,
e de nela resolver os problemas morais que surgem na vida individual e social. Nenhuma palavra externa substitui a reflexão e o juízo da própria consciência. Parou, só um pouquinho. Pode sublinhar. Nenhuma palavra externa substitui a reflexão e o juízo da própria consciência, né? Citando ali o que o Francis trouxe também, aqui em cima, está o sacrário da pessoa. Sabe o sacrário, onde tem a hóstia consagrada? É a tua mente. O texto está dizendo assim, a tua cabeça, a tua mente, o teu cérebro, os teus valores são expressão de Deus. É o lugar onde Deus habita. É um local onde o sagrado está. É o teu sacrário. Aí a gente se pergunta, né? Uma visão mais moralista, pessimista, seria assim. Então, eu diria assim. Não vou dizer, tá? Eu não acredito nisso. Cuidado com as coisas que vocês põem na cabeça. Ali Deus habita, né? Então, aí não posso pensar em pecado. Gente, isso é loucura. Não tem como controlar. Depois a psicologia ajuda a gente a pensar isso, né? Como é que eu controlo meu pensamento ou não? Vamos lá. Exercício entre nós todos aqui. Para saber se... Aí eu sou especialista em hipnose. Controla pensamento ou não? Não pensem no elefante branco. Quem pensou está condenado. Já foi para o inferno. Percebe? Então, o Foi pro pensamento... inferno. O pensamento ele é incontrolável. E isso a gente tem um problema muito sério, recente, com a teologia contemporânea, que é o seguinte. Tem uma música que a gente canta no ato penitencial, que é assim: por pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Então a gente pede desculpa pelo pensamento. Como é que eu vou pedir desculpa por uma coisa que eu não controlo? Até onde a gente controla a nossa mente? Isso é uma coisa muito recente, só um pouquinho, Mauro. A neurociência tem uma pesquisa muito forte, inclusive é de um psicólogo, é de um economista que ganhou o Nobel da Paz, tem um livro chamado Rápido e Devagar. E ele explora até que ponto. Ele foi consultado para saber como é que o marketing pode agir para fazer uma pessoa escolher o produto A e não o produto B. Que é uma manipulação, é possível manipular ou é possível não ser manipulado por alguém? Até que ponto a gente tem liberdade de agir por si ou induzido por uma música, por um gesto, por uma cor, por um sabor, por um contexto, por uma voz. Quem nunca mudou de opinião depois de ouvir uma autoridade, ou depois, esse negócio é ruim, aí comeu e foi bom? Onde é que está a liberdade aqui? A gente tem mesmo isso? Mauro, você pediu para falar? Por favor. Uma das coisas que essa frase fala é de algo muito pessoal, né? Eu falo por mim. Enquanto eu não me abracei e eu não me olhei como pessoa, não adiantava, sabe, os externos, não adiantava as realidades que vinham, né? Nós temos que nos abraçar, né, e nos ver como pessoas. Você é gay, você é isso, você é aquilo. Não, você é pessoa. Dentro da igreja, você é filho. Aqui fora, você é cidadão. Você não é gay, sabe? O ser gay, o ser homoafetivo, faz parte de algo, uma gama muito grande. E eu estou trabalhando com humanização agora com relação à minha dissertação, e uma das coisas que nós temos tratado é muito isso. A gente percebe que, por devido a todo esse trauma, né, toda essa palavra, toda essa enxurrada de coisa que as pessoas ouvem, em 2024, ainda tem pessoas de um nível social, de um padrão intelectual, com todo um movimento dizendo: eu sou asqueroso, eu sou nojento, eu sou sujo. E aí você começa a tentar entrar, vai indo, aí você descobre que é gay, Hum. que é Nunca gay. falha.
sabe? Que se eles... Aí a pessoa vem e diz, eu sou gay. Eu falei, mas daí a gente olha para a pessoa e fala assim, mas da onde você tirou a ideia do asqueroso, do nojento? Aí você começa a perceber que é a construção social, né? Se confunde caráter com sexualidade, se confunde estrutura com sexualidade, se confunde conhecimento com sexualidade. E não se consegue colocar as coisas no devido lugar. Gente, eu sou gay, eu não sou mau caráter. Eu sou homoafetivo, eu não sou libertino, né? Só, desculpa ficar tomando tempo, mas esses dias eu estava numa reunião na universidade, o meu chefe sentado, e tal, uma hora ele bateu assim, a mãe falou assim, desculpa o palavreado, eu vou usar o termo que ele usou, Uhum. tá? Esse viado mau caráter, desse jeito, esse viado mau caráter. Aí eu parei, eu gelei, né? Aí eu levantei a mão e falei assim, desculpa, mas eu sou viado e não sou mau caráter. Se existe uma coisa, não confunda mau caratismo, porque essa pessoa é mau caráter, Uhum. essa pessoa realmente não é ética, mas a sexualidade, mas é viado também. Daí eu falei assim, mas é viado também, e a gente sabe, mas não confunda a Uhum. orientação sexual dele, né? E é quando aí você lendo nesse texto, você vê que as pessoas, né? Ó, é um juízo próprio. Enquanto eu não me abraçar, enquanto eu não me aceitar, enquanto eu não olhar para mim e dizer, ó, eu sou amado, não adianta. Olha a organização que a Igreja Católica tem, porque o mundo evangélico não tem essa organização. Vai tudo para o inferno mesmo, né? Então, é, mesmo assim, se a pessoa não olhar para ela como pessoa, como acontece que eu vejo eles vindo, né? Estudantes de medicina, estudantes de odonto, pessoal com nível social elevadíssimo, eu sou nojento em 2024. Uhum. Desculpa, Fernando, eu fico tomando teu tempo. Imagina, não tá não. É ótimo ouvir essas coisas. Aí são coisas que acontecem perto da gente. É muito bom ouvir essas coisas, né? É isso que a gente enfrenta na comunidade, gente. Na universidade tem isso, mas assim, o professor universitário tá no grupo de oração, tá no grupo de jovens, tá na pastoral familiar, Isso ajuda mesmo. nos vicentinos, é ministro da Eucaristia. Aí vai uma travesti comungar com ele, ele não quer dar. Ele pode fazer isso? Entende? Então a gente precisa saber o que é oficial, o que é oficioso. É isso que a gente está fazendo aqui. É, Pode continuar, por favor, Lúcia. Então, aí, aqui. Anos depois, o Catecismo da Igreja Católica aprofunda esse ensinamento e cita o cardeal John Wayne Henry Newman. Newman, Henry, John Henry Newman, Uhum. desculpa, Tá certo? importante teólogo do século XIX. A consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo. É ela quem primeiro representa Cristo para o fiel. As tarefas e atividades seculares competem aos leigos como próprias, embora não exclusivamente. Cabe à sua consciência, previamente bem formada, imprimir a lei divina na vida da cidade terrestre. Sublinha. Cabe à consciência previamente bem formada. Não é qualquer consciência. É uma consciência bem formada. Para ser bem formada, eu não posso ficar simplesmente de joelho esperando que Deus me revele só para mim. Tudo, 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 porque eu sou mais especial que o resto, que os outros 8 bilhões de pessoas. Então, bem formado significa uma consciência que estuda, uma consciência que se pergunta. Imprimir a lei divina na vida da cidade terrestre. Lei divina na cidade terrestre. Ou seja, imprimir o espiritual no mundão de meu Deus. É isso. Pode continuar, por favor. Os sacerdotes, os leigos devem esperar a luz e a força espiritual. Ponto. Ou seja, dos sacerdotes,
luz e força espiritual. Não diz que sacerdote é cientista. Não diz que sacerdote é advogado. Não diz que sacerdote, mas pode ser. Tem vários padres e bispos que têm outros estudos em outras áreas. Isso é muito bom. Agora, dos leigos, né? Pode continuar. Mas, Mas não pensem que os seus pastores estão sempre de tal modo preparados que tenham uma solução pronta para qualquer questão, mesmo grave, mesmo grave que surja, ou que tal é a sua missão. pois é, ou seja, nem todo padre vai saber dar uma resposta técnica. Nem todo padre vai ter uma resposta pronta. O problema é que, às vezes, alguns padres querem pegar uma orientação do Concílio de Trento, de 1500, 1400, para aplicar em 2024. Não dá. Depois de Trento, já teve uma orientação sobre essas questões, se chama Concílio Vaticano II. Não pode ter um padre que não aceita o Concílio Vaticano II. Se ele não aceita, ele não está em comunhão com a Igreja de Roma. Ele fundou uma nova igreja. Então, o padre pode não saber responder. O que ele não pode fazer é ensinar errado. Aí não dá. Quando eu era seminarista, o padre Sidney tinha uma frase que sempre me marcou muito, que era o seguinte: quando um leigo fala, a responsabilidade dele sobre o que ele fala é, é uma, né? Se alguém for para o inferno porque ensinou alguma coisa errada sendo leigo, acho que ninguém vai para o inferno por causa disso, né? Mas ele dizia, se alguém for ao inferno leigo porque ensinou alguma coisa errada, talvez pegue lá um infernozinho pequenininho, né? Agora, se for um padre que estudou, que deu a vida, está ensinando errado, porque o leigo, se ele ensina errado, ele atinge uma, duas, três pessoas. Agora, o padre, ele atinge milhares. Então, a responsabilidade de milhares de pessoas irem para o inferno é a responsabilidade do padre que ensina errado. Se o inferno existe, se milhares de pessoas vão para o inferno por causa de um ensinamento errado, é a responsabilidade do padre. Ou seja, a condenação dele no inferno vai ser muito maior. É claro que isso é uma metáfora, né? Aqui, mas para dizer o seguinte, nem todo padre vai saber responder tudo, e isso é muito bom. É por isso que os padres precisam da ajuda de teólogos e ciências profanas para estudar e aprofundar a palavra de Deus. Só uma, só Pois um não. adendo. Se nós pudéssemos usar a Bíblia para todas essas coisas, a Bíblia diz assim: nem todos sejam mestres, porque a esses será cobrado. Hum. Você quer ser mestre, você quer ser pastor, você quer ser ensinador, né? Quer ser tenha consciência que de você vai ser cobrado. E não é, eu não vejo Deus vindo com a sua ira lá de cima, fazendo alguma coisa. Eu vejo na consequência de atos mesmo, você entende? A sua vida é olhada, né? A sua conduta é olhada. E aí você ensina de um jeito e age de outro, né? Porque afinal de contas eu sou, né, o detentor da palavra. Peraí, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso realmente. Hum. É muito sério. Às vezes até para a gente dizer para o padre, isso que o senhor falou não é oficial da igreja, tá? Eu estudei lá. O senhor quer que eu traga o texto bíblico para o senhor? O senhor quer que eu traga o documento onde está escrito isso? Você pode fazer isso. Aliás, eu incentivo vocês a fazer isso. Pode pegar o livro aqui, ó. Vai chegar lá no padre e falar assim, padre, ó, tem esse livro aqui, ele citou um documento. Eu não sei onde está o documento, mas o texto está escrito aqui. Por que o senhor está ensinando diferente? Façam isso. Você quer mandar o povo para a fogueira, né? E se o padre reclamar, fala para ele ligar para mim. Pode dar meu telefone, pessoal. Eu já recebo ligações. É, vamos pular, na página 47, a gente vai pular esse parágrafo aqui, o primeiro, e a gente vai começar ali, com relação. Com Ô, relação. Fernando, Oi. eu só gostaria que lesse o finalzinho ali, porque eu acho que ele fecha bem isso.
O concílio deseja, Aonde? Eu tô perdido. Ah, nesse parágrafo, né? O concílio deseja que o que une os fiéis entre si seja bem mais forte do que o que divide, e exorta: haja unidade no necessário, liberdade no que é duvidoso e em toda caridade. Esse foi o lema de ordenação sacerdotal meu, que eu escolhi. Foi exatamente esse texto. Nas coisas necessárias a unidade, nas duvidosas a liberdade e em toda caridade. É o espírito do concílio, né? Muito bem, Hilton, aí um destaque excelente. Ou a Lúcia, ou outra pessoa que pode ler, por favor. Agora a gente vai entrar no matrimônio. Vamos ver onde é que isso desaba agora. Posso Deságua. ler? Pode. Posso ler? Com relação ao matrimônio e à família, afirma-se que a íntima comunidade da vida e do amor conjugal tem o seu fundamento no Criador e é dotada de leis próprias. Ela é instituída por meio da aliança matrimonial entre o homem e a mulher, pelo consentimento pessoal irrevogável. Só um pouquinho. Sublinha. Aqui o padre Luiz, ele está explicando o que é o matrimônio dentro da teologia. Matrimônio é uma família, ou seja, o que é a família para a Igreja Católica? É aquela pessoa que está no matrimônio, no sacramento do matrimônio. Agora vamos começar com as polêmicas, né? E quem não recebeu o sacramento do matrimônio? É Um família? pecado. Para nós é, mas para eles não. Pois é. Eu estou trazendo isso porque é isso que está entrando na discussão aqui. O padre Luiz Correia, ele está apresentando a doutrina. A doutrina diz que o matrimônio é a família por excelência. Então, a família é comunidade viva do amor conjugal, do amor entre cônjuges, né, entre dois. Tem seu fundamento no Criador e é dotada de leis próprias. Ela é instituída por meio da aliança matrimonial. Olha, vai começar as polêmicas. A família, está falando não do matrimônio, está falando da família. A família é instituída por meio da aliança matrimonial. Matrimônio, não é casamento, é matrimônio, sacramento. Ela é instituída por meio da aliança matrimonial entre homem e mulher. O que é homem? O que é mulher? Quem decide o que é homem e o que é mulher? No É caso isso, aqui é genitália. né? Então, os documentos da Igreja Católica, até hoje, entende o homem, a figura masculina, como aquela pessoa que tem um pênis, e a feminina com aquela que tem uma vagina. E é isso. Há teólogos e alguns documentos que começam a acenar para outras interpretações. Por exemplo, né, um aceno revolucionário que causou ainda, e está causando um abalo, um terremoto, uma maremoto, uma tsunami em Roma, foi esse documento que o Papa soltou recentemente, dizendo que padres podem abençoar casais homossexuais. Então, são pessoas que não têm um homem e uma mulher, exceto se for um casal trans, né? Mas tem, pelo que a igreja entende, dois homens, duas mulheres. E o Papa está dizendo, pode abençoar. É a igreja que está dizendo. Não é o Fernando, não é o Dom Anuar, o Dom Edmar, o Dom Orani, é o Dom Severino daqui, nossa, esqueci o nome. Não é o Papa que está dizendo isso, é um documento oficial. Pode ser feito, é lícito, não é errado. Só que este ensinamento, ele é um documento que não é um documento no concílio. Então, o valor dele é menor, mas não deixa de ser oficial. Então, existe uma hierarquia de valor. Pensem, por exemplo, lei. Pensem em leis. Lei de uma associação de bairro, lei de um município, uma prefeitura, lei de um estado, lei de um país federal e lei da ONU. Entre os documentos existe uma hierarquia também. Então, isso que o documento máximo, tem ali é o documento conciliar. Isso que o Papa soltou é um documento, não foi nem o Papa, ele não é papal, ele é de um dicastério.
Quer dizer, de um grupo de teólogos que estudam sobre doutrina. Então, ele é uma orientação. Só que isso é um baita de um passo durante 2000 anos, né? Então, a igreja começa a acenar que é possível ter uma união que não seja entre aquilo que ela chama de homem e aquilo que ela chama de mulher. Hoje. Não é bonito? É muito bonito, gente. É muito bonito. Muito bonito. Então, a igreja está acenando que provavelmente ela vai mudar o entendimento sobre o que é ser homem e sobre o que é ser mulher. Vamos retomar o concílio? O que diz na página 45 lá atrás, disse que a doutrina ela precisa se adaptar aos novos tempos. É isso que o Papa Francisco está fazendo. Está dizendo, olha, a psicologia trouxe coisas novas. A etologia trouxe coisas novas. A epigenética, a área do Hélito ali, a epigenética cresceu assustadoramente. Coisas que quem escreveu o texto bíblico e quem estava no Concílio de Trento não sabia. Então a igreja ela está usando das ciências profanas para aprofundar o que ela já sabe. Isso é oficial. Então, dessas horas dá para bater no peito e falar assim, olha que igreja bonita, organizada. Olha como é linda. Esse negócio dá para ter orgulho. Falar assim, olha que coisa bonita. Não que as outras não sejam, né? Mas assim, dá muito orgulho de ver o esforço que tem na Igreja Católica para nos aproximar de Deus, né? Então tá lá. A família ela é instituída por meio da aliança matrimonial entre homem e mulher e pelo consentimento pessoal e irrevogável. Consentimento pessoal e irrevogável significa eu digo sim porque eu quero, e irrevogável significa disse sim uma vez, não volta nunca mais. Por isso que é sacramento, né? É um selo. Pode continuar lendo, por favor, que é outra pedrada aqui no texto bíblico. O amor conjugal autêntico é assumido no amor divino, dirigido e enriquecido pela força redentora de Cristo e pela ação da Igreja em favor da salvação, para que os esposos caminhem eficazmente para Deus e sejam ajudados e fortalecidos em sua missão sublime, paterna e materna. A família cristã, nascida de um matrimônio que é a imagem e participação da aliança do amor entre Cristo e a Igreja, manifesta a presença viva do Salvador no mundo e a autêntica natureza da Igreja, por meio do amor dos esposos, pela sua generosa fecundidade, unidade e fidelidade, e pela amável cooperação de todos os seus membros. Pronto. Esse último parágrafo aí da família cristã, pode sublinhar ele inteirinho. Assim, a família cristã está lá no finalzinho desse parágrafo. A família cristã, nascida de um matrimônio. Então, aqui, no Concílio Vaticano II, existe muito forte essa ideia de que a família, ela é quem está em matrimônio. Isso está muito forte, e não dá para negar isso. Depois do concílio vão haver outras interpretações, outros documentos. Mas nesse momento ainda se pensa assim. Então, a família nascida no matrimônio, que é a imagem do amor de Cristo da igreja, por meio do amor por meio do amor dos esposos, pela sua generosa fecundidade. Aqui vão começar outros problemas. Por que tem a palavra fecundidade aqui? Porque o matrimônio ele tem que estar aberto à fecundidade. Eu vou soltar essa polêmica e eu vou encerrar por hoje, que hoje foi muito pesado. Uma das normas oficiais de doutrina para ser considerado matrimônio é que as pessoas que estão em matrimônio, o homem e a mulher cisgênero, elas estejam sempre abertas à procriação, à fecundidade. Ou seja, a relação sexual é para ter bebê, não é para ter relação sexual por prazer. Isso está implicitamente dito no concílio. Não está explícito, mas está implícito. Por quê? Então, tem que ter matrimônio. O que é família? Entre homem e mulher. Só que esse homem e mulher, quando eles têm sexo, eles têm que estar abertos à procriação, eles têm que estar abertos a ter filho. Não é para fazer tchucu-tchucu se não tiver filho. Ou seja, fez tchucu-tchucu
e não teve filho, está em pecado, vai confessar agora. Tá, então aqui a gente começa a pensar assim, e como é que fica agora, recente, os casais homossexuais? E assim, e a fecundidade, ela precisa ser pênis-vagina com ejaculação intravaginal. Ela não pode ser nas coxas, no coito, ou no onanismo, porque é pecado. Ou seja, a igreja está dizendo o quê? Para ter matrimônio, você fazer sexo tem que ser por para ter filho e não por prazer. Tem que ser pênis-vagina com orgasmo intravaginal. Não pode gozar nas coxas. Tem que ser aberto aos filhos. Ou seja, se a mulher engravidar, você tem que aceitar. Não é permitido o aborto. E não é permitido ter métodos abortivos. Métodos de controle de natalidade. Por exemplo, DIU, proibido. Injeção, proibido. Tabelinha permitida. Método Billings. E tem mais um que eu esqueci. Retirar útero, proibido. Esqueci de algum método? Quem é casado aqui, mulheres ou homens? Vasectomia também é proibido, Vasectomia, né? proibido. Ou seja, no Concílio Vaticano II, 1964, você fez DIU, usou pílula, mais comum, né? A injeção, vasectomia. Você está em pecado, você não vai para o céu. Ficou grávida e tirou a criança, condenado ao inferno. Gente, isso era ensinado. Aliás, tem padre que ensina isso ainda hoje. Então aqui a gente vai ter, a gente está vendo, por que eu estou parando aí explicando isso? Porque isso vai desembocar no próximo texto, em nos porquês a igreja ainda não reconhece casamento homossexual. Porque homem com homem, mulher com mulher, por enquanto, não geram filhos físicos. Sabemos que isso já não é mais verdade. Hoje, em 2024, já existe genética para pegar dois óvulos sem esperma e gerar uma criança. Isso já existe. O Brasil tem um perfil no Instagram chamado 02 de Paz, que eles têm a primeira criança no Brasil gerada com esse tipo de tecnologia. É um perfil muito legal, muito interessante o perfil dos meninos lá. Então, isso está aparecendo nas paróquias. Eles batizaram os filhos na Igreja Católica. Isso aparece na tua paróquia. Isso aparece no teu grupo de jovens. Isso aparece na faculdade, né? E aí? Como é que lida com isso? A pessoa nem vai na igreja porque já sabe que a igreja não... Entende? Então, isso tem um desdobramento muito grande. Aí depois a gente precisa aprender a falar mais para frente, para não terminar em todo mundo em bed, que a gente vai estudar que o matrimônio, quando fala em abertura à fecundidade, essa fecundidade, ela pode ser uma fecundidade de afeto, não necessariamente de espermatozoide com óvulo. Por quê? Porque casais héteros, homem e mulher, esse gênero, vários têm dificuldades ou limitações físicas. Baixa produção hormonal, ovário policístico, retirada de útero por alguma coisa, câncer, e não podem ter filhos. E aí, se eles querem ter filhos, mas a condição física não permite, então eles não podem casar? Não podem receber um matrimônio? Entende? Então a gente vai estudar que hoje o entendimento é que essa fecundidade no matrimônio, ela pode acontecer, ela é aceitável também para pessoas que têm o coração aberto. E aí adotam crianças. O método FIV, fertilização in vitro, ainda não é aceito oficialmente. Mas nenhum padre pode proibir uma criança feita in vitro de ser batizada, de ser acolhida, né? Porque a discussão era a seguinte: onde é que Deus coloca a alma? No encontro do pênis com a vagina? No encontro do óvulo com o espermatozoide? Aqui tem a ação humana, né? E se tem uma agulha onde coloca um espermatozoide dentro de um óvulo, e na verdade são vários espermatozoides, né? E aí, Deus coloca a alma aqui?
feito por uma máquina? É um sexo feito por máquina? Deus coloca alma? O ser humano está tomando o lugar de Deus? Está criando uma criança tomando o lugar de Deus? Essa era a discussão em torno disso. Então, a fertilização in vitro ela ainda não é aceita porque não é injetada somente um espermatozoide, são injetados vários, e muitas vezes se fecunda mais de um. E aí o médico, ele elimina, ou o próprio corpo elimina alguns, ou seja, tem a prática do aborto aqui. E a prática não aceita em nenhum tipo. Eu não estou dizendo que não é para fazer, eu estou descrevendo o que acontece, tá? Isso aqui, vocês se lembram da consciência? É isso. Então aqui a gente estuda, e aí cada um vai ver como é que você se dá conta disso. Dúvidas? Ô, ô, Pois não, pode falar. Fernando, quando eu li esse parágrafo aí, quando ele fala ali da generosa, pela sua generosa fecundidade, eu fiz a leitura do fecundo enquanto profícuo, enquanto algo que gera resultado, algo, porque ele está trabalhando ali com a generosa fecundidade, unidade e fidelidade do casal, né? Então eu fiz a leitura não na questão estrita da fecundidade, enquanto procriação, né? Então, no primeiro momento, eu estava meio que discordando com o que você estava dizendo, porque, para mim, o texto está falando exatamente o contrário, né? Não está sendo estrito no sentido de fecundidade para procriação, mas uma fecundidade de unidade matrimonial, É o que né? tá, Você diz é que o lá que na termina a frente vai frase. trabalhar isso, né? Hã? Eu parei aqui para retomar no próximo. Eu queria falar também Tá, da unidade, da fidelidade e amável cooperação de todos os seus membros. Mas não dá, por causa do tempo. Para cada um desses eu quero falar um pouquinho. Mas você está certo, Ayrton, é exatamente isso mesmo. A generosa fecundidade, ela não diz respeito somente a questões físio-anatômicas. Mas só que o texto, eu parei até aqui, o resto do texto, quando termina, explica melhor. A gente começa na próxima. Alguém está com dúvida? Alguém vai dormir sem crise? Você pode ligar a câmera, quem puder, por favor, para a gente fazer um print. Alguém vai ter insônia? Alguém que abandonar a igreja? Não. Gente, quanto mais eu estudo, de verdade, eu falo com o meu coração. Vocês sabem da minha história, quanto mais eu estudo, mais motivo eu tenho para ficar. Mais orgulho eu tenho da igreja que eu tô, gente. Assim, Isso quem... que eu ia te falar, Fernando, quando você falou. É, Se alguém quer abandonar a igreja, eu acho que quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. o Ama, conhecimento é exatamente. libertador, gente, é é verdade. isso. Então, quando a E a gente questão da estuda... consciência também, né? Que, por exemplo, né, eu sou casada, essa coisa toda, as pessoas me olham lá, né, sabem que eu sou casado, sou lésbica, e me olham quando naquela crítica tremenda, porque eu comungo, eu e minha esposa comungamos. Então é uma coisa assim bárbara. E eu comungo com meu pároco. Então é É, mais polêmico ainda, né? pois é, então, se você vê, Lúcia, estudo que você está estudando aqui, muita gente não sabe, muita gente não estudou. E Não, talvez tem, se não, recusa a estudar. Isso é um problema. E se recusa a estudar, né? Uma coisa que eu acho muito importante, que é exatamente isso que se chama de igreja, né? Isso que você falou não é para a gente sair. Muito pelo contrário, é para a gente ficar e fazer igreja no nosso dia a dia. Vocês são católicos, eu sou evangélico, mas assim, quando algumas pessoas vêm dizer assim, não, gente, igual esses dias, né, vieram falar que a igreja colocou para fora. Eu falei, não, não foi a igreja que colocou para fora. Quem colocou para fora foram pessoas mal informadas. Foram pessoas Perfeito. que têm um coração totalmente voltada para o seu próprio preconceito e que usam a Bíblia nos seus interesses. Porque se Perfeito. elas tivessem um relacionamento com Deus, se elas tivessem o Espírito de Deus, todo esse amor e toda essa graça, quando elas leem a Bíblia, elas vão agregar, elas não vão separar, elas não vão mandar embora. Muito pelo contrário, sabe? E aí, quando você começa a perceber que é isso que é a igreja, não tem por que a gente sair. Quando a gente é jovem, a gente prefere não enfrentar as lutas, É, né? Mas agora que a gente vai tomando consciência, é agora que a gente tem que tomar lutas mesmo.
Gente, nós somos amados, nós somos graça, nós temos todo o direito de vivermos a nossa espiritualidade. Não é porque fulano ou beltrano, como, né, como você mesmo falou agora há pouco, um fulaninho que, sabe, mal tem, né, decidiu que é desse jeito, É. né? Não é Tem que assim. ser muito mais para congregar do que mesmo para separar, né? Para dividir. Eu tinha um professor na graduação que dizia assim, entre católicos e evangélicos existem muito mais termos agregadores do que dissipadores. Só que nós nos concentramos, muitos se concentram Do que só separa. em cima daquilo que separa, sabe? Exatamente. Por favor, né? Vamos respeitar, vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade, né? E vamos ser bíblicos, no Vamos, mínimo, né? vamos ser cristão. Vamos ser cristão. Vamos Isso ser aí. cristão. Né? Vamos lá, digam X, por favor. Peraí, que eu quero entrar. Sorriam, sorriam. Olhem para a câmera. Para a câmera. Digam X. Pronto, deixa eu deixar aqui. Agora fazer a propaganda do livro para mandar para o Padre Luiz. Digam X. Ah, é o livro. Peraí. De novo. X. Pronto. Muito bem. Já mando para vocês. Gente, sempre é muito bom conversar com vocês, gente madura, gente interessada. Vamos para frente. Se alguém Falou. ficar em crise, conta comigo, me procure por aí. Tchau. Beleza. Bom, Vão na paz. tchau, gente.